E o título Cuiabá Cidade Verde está ameaçado. Em 30 anos, a capital perdeu metade das árvores dos quintais de residências. Antes, as árvores ocupavam 40% dos terrenos da cidade e hoje, apenas 20%. O processo de urbanização contribuiu para este cenário. E para falar sobre esse assunto e também sobre o Rio Cuiabá, a degradação do Rio Cuiabá, que já foi um cartão postal da capital, está aqui no Jornal do Meio-Dia a professora do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMT, Eliana Rondon. Boa tarde, professora. Boa tarde. Eu ia falar presidente. Veio lá, é que ela foi presidente da Sanecap. Da companhia municipal. Alguns anos atrás. Sim. Mas, professora, o Rio Cuiabá, vamos começar aí pelo Rio Cuiabá. É possível ainda recuperar esse rio? Sim, né? Então, o que acontece com... Porque ao longo do tempo a degradação foi muito grande. Sim, o que acontece com as cidades, né? E Cuiabá não foi uma exceção a essa situação. As cidades, elas, no processo de urbanização intenso, elas começaram... As áreas verdes começaram a dar lugar para impermeabilização, as casas foram saindo e deram lugar para os edifícios, né? Tudo isso foi um processo de urbanização. E além do que era vigente ao longo, se a gente fizer um recorte na cidade e no que acontecia, não só em Cuiabá, mas outras cidades, na década de 70 havia muito pensamento que e as tecnologias eram nesse sentido de que você tinha que impermeabilizar tudo, retificar os córregos, né? Todos os córregos urbanos têm uma situação de uma sinuosidade e a natureza faz de forma bastante inteligente porque você quebra a velocidade com que a água vai transitando. E o pensamento à época era o seguinte: eu quero resolver os problemas que acontecem, eu retifico os meus córregos, impermeabilizo, faço as avenidas, né? E isso foi dominante. E o que aconteceu com a cidade foi exatamente isso. Então, quando a gente olha para os nossos córregos urbanos, o que a gente vê? Exatamente esses córregos retos e as avenidas na lateral. A vegetação foi sendo substituída. Com isso, o que acontece com a água? A água, quando cai, tem a chuva, parte dela escoa e parte dela infiltra. E nós fomos tendo uma mudança desse ciclo da água dentro da área urbana. E esse processo ampliou muito essa questão da impermeabilização. Por outro lado, Cuiabá também teve um crescimento populacional bastante acentuado. E esse crescimento ocorreu de forma desordenada. E aonde esse crescimento, esses bairros que foram sendo criados e invadidos, exatamente foram ocupando essas áreas desses córregos, as APPs, né, áreas de equipamento comunitário. Então, você teve uma substituição da cidade. Agora, professora, há uma tensão por boa parte da população que mora em Cuiabá em preservar o Rio Cuiabá. É possível a gente criar políticas públicas, é lógico, isso em conjunto aí com Prefeitura e Estado, para levar justamente isso, para integrar a população nessa preservação, para que a população aprenda a cuidar do que é seu? Sim, o Rio Cuiabá tem todo esse significado para a população, né? Tá na cultura, está na vida, está na alimentação, e é possível sim. O que deteriora a qualidade da água de um rio? Os efluentes domésticos que não tratados são lançados diretamente. Então, eu preciso de ter rede coletora de esgoto e tratamento de esgoto para evitar que o rio perca sua qualidade e interfira nos outros usos. Por exemplo, a balneabilidade, por exemplo, a irrigação, principalmente dessa população ribeirinha que usa a água do rio para irrigar suas hortaliças. A questão das áreas de proteção permanente, né? Então também não é só o saneamento, o esgoto coletado, tratado, mas o resíduo também que não pode chegar até o rio. E o que a gente observa? Que os nossos córregos se tornaram canais de esgoto e de resíduos que são lançados e chegam até o nosso Rio Cuiabá e aí vai chegando até o Pantanal. Então há uma necessidade da política pública do saneamento acontecer, né? Tanto de um lado do rio,
de Cuiabá, do município, como da Várzea Grande, e de todos os outros municípios que estão ao longo do rio. A questão da área de preservação permanente. Então, há necessidade de que ocorra isso também. Essa área protege. Quando você tem na margem do rio, a APP, ela impede que o escoamento, quando chove e escoa, o material sólido vá para dentro do rio. Também há necessidade, e aí quando a gente fala em rio, a gente fala em bacia hidrográfica, a gente tem que garantir os usos múltiplos do recurso. O recurso é usado, o rio é usado para abastecer, para diluir o efluente, mas para outros usos da população, recreação, a balneabilidade, né? Atender a indústria. Então, essa visão de uso múltiplo é importante. Por isso, nós devemos olhar que qualidade de rio que nós temos. Então, é possível ter uma qualidade que atenda a todos os seus usos? Sim, é possível. Para isso, as políticas públicas elas devem acontecer de forma efetiva. Agora, a senhora falava aí dos córregos, professora. Agora, os córregos, eles nascem em algum lugar. Sim. E as nascentes também são comprometidas. Sim. Da hidrologia, a gente caracteriza os rios em ordem. Ordem 1 são os pontos de nascente. Quando duas nascentes se encontram, formam um rio de ordem 2. E assim sucessivamente. Então, aqui na área urbana, nós podemos dizer que nós temos rios de ordem 4, de 17 rios, que são as subbacias que mais nós conhecemos, Barbado, Gambá, Prainha, Mané Pinto, Ribeirão do Lipa, São Gonçalo, né? E por aí vai. E o que acontece com isso? Essas nascentes, elas são comprometidas exatamente pelo processo de uso e ocupação desordenado. Quando isso, principalmente na década de 70, 80, que nós tivemos, 80, até metade nós tivemos essa ocupação. Aonde essa ocupação ocorreu? Exatamente ao longo nas nossas nascentes. E isso foi predominante na cidade. Então, hoje, nós temos que voltar atrás para tentar reconstruir isso. E muitas vezes é difícil você retirar casas que estão praticamente dentro dos nossos córregos. Agora, professora, como a gente chamava, né, essa entrevista, Cuiabá é conhecida como cidade verde, mas pode perder esse título por conta mesmo da diminuição do número de árvores na capital. E agora, vamos perder esse título como Cuiabá é tão conhecida Brasil afora? Cuiabá, cidade verde? Sim, nós temos estudos de algumas microbacias urbanas que nós nos classificamos como deserto florístico. O que significa isso? O índice de vegetação é tão baixa, o que você tem são poucas vegetações que são ali plantadas de forma externa. E qual é a saída nossa? E eu vejo que nós estaremos caminhando para isso. São os parques municipais, urbanos, que eles vão resgatando um pouco dessa vegetação que caracterizou tanto os nossos quintais, né? Então, eu vejo que nós estaríamos substituindo a vegetação que estaria nos quintais, e que hoje as casas se tornaram prédios, pelas áreas dos parques. Então, nós precisamos trabalhar muito nessa visão de parques lineares, parques, como já existem essas iniciativas aqui dentro da cidade, Parque Mãe Bonifácia, né, o Parque de Anaíra, outros que vão surgindo, ainda que pareçam tímidas essas ações, elas são importantes, porque além de atender o lazer, elas também recompõem um pouco dessa vegetação, que as nossas bacias urbanas se tornaram, sim, em níveis de urbanização, em torno de quase 70% é edificação, impermeabilização, né? Conclusão disso tudo, sem uma política pública séria, nada disso vai ocorrer. Exatamente isso. As políticas, elas existem e elas precisam acontecer. E é o que não ocorre hoje. E isso, ou que não vinha ocorrendo há muito tempo. E isso nós todos, né, da universidade, a população, ela tem que ficar atenta e participar desses fóruns para fazer essa cobrança, né, dessas políticas públicas. Professora, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigada. Obrigada, professora.